Fala, meus amigos, sem enrolação, bora pro vídeo. O Flamengo pega o Maricá amanhã, jogo às 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Se vencer, praticamente garante o título da Taça Guanabara, porque a diferença de saldo para o vice-líder, que é o Volta Redonda, é de 12 gols. O técnico do Maricá, você deve lembrar, o Reinaldo, foi tricampeão carioca como jogador pelo Flamengo. A relação com o Flamengo, né? Ela é muito antiga, né? Vamos dizer assim. Construí uma história muito bacana como atleta com o Flamengo. E agora estou nessa caminhada como treinador e o destino quis agora que enfrentar o Flamengo no Maracanã como primeiro jogo do clube e meu primeiro jogo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Quando eu jogava, eu ganhei 3 Campeonatos Carioca pelo Flamengo, um gol na final contra o Vasco, Maracanã lotado, uma arrancada no meio de campo, na final de 2000. Aquele gol ali, pra mim, foi o gol mais importante que eu tive na minha carreira. O Zagallo, pra mim, foi uma referência que eu tive, né? Como na época de jogador. O maior de todos os tempos, treinadores que eu acho que do futebol, eu acho que foi o Zagallo. O jogo, eu lembro, né? Foi o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões, que daria vaga para Libertadores, né, naquela época, aquele campeonato. Foi 5-3 esse primeiro jogo. Eu fiz um gol, dei 3 assistências. Realmente, individualmente falando, foi o meu melhor jogo, né? Com a camisa do Flamengo. E a preleção do Zagallo, todas as preleções era memorável, né? Final não se joga, final se vence. Era uma das falas do velho Lobo, né? Final não se joga, final se ganha. Eu espero alcançar uma carreira como treinador, a mesma que eu tive como atleta, né? Estou na minha 3ª temporada com o Maricá. Para mim, como treinador, a minha comissão e meus atletas também vai ser um momento único, porque jogar no maior tempo do futebol, que é o Maracanã, contra o Flamengo, um jogo valendo taça para o Flamengo, e a gente também almejando ainda uma classificação até no possível G8, então sem dúvida nenhuma vai ser inesquecível fazer um grande jogo. Às 7 horas da noite tem Flamengo e Maricá aqui na tela do Sport TV, valendo a liderança e o título da Taça Guanabara, para o Flamengo confirmar aí o título na classificação, na busca, já classificado para as semifinais, mas na busca do título da Taça Guanabara e dessa primeira colocação. Quem ainda está na briga, tem muita gente, vai falar quem está na briga, mas são muitos, né, ainda na briga, porque tem 2 vagas, né? Flamengo e Volta Redonda já estão nas semifinais. A gente pode mostrar a classificação do Campeonato Carioca para dar uma olhada em como é que está a briga pelas outras 2 vagas, né? Porque se Flamengo e Volta Redonda estão ali na liderança, soberanos, tem ainda 2 vaguinhas nessa briga. Matematicamente, tem 7 ou 8 clubes nessa disputa. A gente tem a tabela do Campeonato Carioca para botar aí no telão, para mostrar para vocês aí, ó, para você em casa que tá retomando o Campeonato Carioca nesse final de semana, ó, aqui no nosso telão agora, porque o Madureira tem 15 pontos, como disse, Flamengo e Volta Redonda já estão classificados. Aí tem 2 vagas, para o 3º e para o 4º colocado. Hoje são Madureira e Vasco. Madureira com 15 pontos, o Vasco com 14. Ou seja, para esses 2 clubes, uma vitória simples garante a classificação para a próxima fase. Mais ou menos, porque no caso do Vasco, o Fluminense está empatado em quase todos os critérios, né? E joga com o rebaixado Bangu, né? Exato, e tem só uma questão de gols pró nesse momento que coloca o Vasco à frente. Então, ainda que vença, precisa ter controle desse saldo, porque o Fluminense vencendo também poderia ultrapassar ou no saldo de gols ou também nos gols pró. Então, tem um duelo ali forte entre Madureira, Vasco, Fluminense e o Botafogo ainda com 13 pontos também tem muitas chances, assim como o Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Matematicamente, até o Maricá tem chance de se classificar, porque tem 12 pontos. Mas, uma situação muito mais difícil, uma configuração que praticamente os confrontos diretos seriam que ser empatados e todo mundo tinha que perder para o Maricá sair tem com que cair chance. um raio. Isso. Matematicamente ainda tem, mas a briga tá ali. Até porque enfrenta o Flamengo. Tem que cair 2 raios. Madureira, Vasco e Fluminense com mais pontos, mais Madureira palpáveis. joga com o Nova Iguaçu, o Vasco com o Botafogo e o Fluminense com o Bangu. Cada jogo com o Flamengo. Se a gente puder colocar aquela tabela de classificação do Carioca de novo, que aí eu vou perguntar para vocês quem é que vai classificar. Pergunta fácil, vou começar com o Breler. Tem a tabela aí? Coloca a tabela aí, ó, os jogos. O Flamengo joga com o Maricá amanhã, 7 da noite. O Boa Vista joga com Volta Redonda, então olha aí, ó. Boa Vista e Volta Redonda, Flamengo e Maricá. Professor perguntou do Madureira. Nova Iguaçu e Madureira. A chave é o Madureira. Se o Madureira ganha o jogo dele, não tem espaço para 2 grandes no quadrangular.
quadrangular, nas semifinais, né? Você já tem Flamengo e Volta Redonda. Se o Madureira ganhou dele, ele garante uma vaga. Aí sobra uma vaga para os grandes, todos. E desses grandes tem Fluminense e Bangu. Rebaixado. E tem Vasco e Botafogo. A tendência é o Fluminense ganhar de um Bangu rebaixado e o Vasco ter dificuldades num clássico. Só que se o Vasco ganha esse clássico, vai o Vasco. Breler, tá difícil, hein? Tem muita gente na disputa, né? E nesse caso aí, o Fluminense e Vasco, os dois vão torcer pro Nova Iguaçu, para tirar o concorrente. Nova Iguaçu ganha do Madureira. E o Nova Iguaçu até tem chance de classificação também, mas eu vejo que o Madureira não vai desperdiçar essa oportunidade. Volta Redonda e Flamengo classificados, e o Vasco acabou chegando à última rodada beneficiado pelo fato do Botafogo estar dividido na Sul-Americana, mas... Se bobear, joga um Botafogo reserva, será? Mas prejudicado pelo Fluminense, que tende a fazer um bom saldo contra o Bangu, uma das piores defesas do campeonato. Já rebaixado, né? Já rebaixado, não tem pretensão. Então a tendência é que o Fluminense faça uma vitória com um bom saldo de gols. E o Vasco, pelo que está jogando, não indica que vai ganhar tranquilamente do Botafogo.